Deuteronômio, capítulo 34. Então Moisés subiu das planícies de Moabe ao monte Nebo, até o topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade a Dan, toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe e toda a planície que vai do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Depois o Senhor lhe disse: Esta é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse: Eu a darei aos seus descendentes. Permiti que você a visse com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas planícies de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as mãos nele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e prodígios que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito, contra o Faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo o Israel. Ok. Olá, Mirza. Olá, Sonilda. Tudo bom? Boa noite para vocês também. Bom ter todas vocês aqui na nossa live. Hoje estaremos falando sobre o capítulo 34 que acabamos de ler, que é o último, né, do livro de Deuteronômio. Que bom a gente poder concluir um livro, né, muito satisfatório. Assim a gente está concluindo aqui o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, cuja autoria principal é atribuída a Moisés, tá? Claro que tem alguns trechos, algumas inserções que a gente crê que foram feitas posteriormente, como por exemplo a respeito da morte de Moisés. Não foi o próprio Moisés que registrou, mas a maior parte do Pentateuco é consenso de que tenha sido escrita por Moisés, e há várias passagens bíblicas mesmo que mostram que Moisés registrou ele mesmo a lei que o Senhor estava dando a ele, e também a história, né, dos israelitas. Nesse capítulo final da história de Moisés, a gente vê que na verdade não é um capítulo final da história de Moisés. É um capítulo final da história de Moisés à frente dos israelitas, tá? Nessa missão que ele tinha de estar fisicamente à frente dos israelitas. Porém, vale a pena a gente pontuar duas coisas. Uma primeira coisa é que Moisés, ele continuou falando aos israelitas através do seu legado, através dos seus registros, tudo que ele escreveu e deixou de legado para os israelitas, né, e que foi passado de pai para filho também. Né, a história de Moisés, os escritos de Moisés perpetuam até os dias de hoje, causam impacto até os dias de hoje. Então, de certa maneira, Moisés ele continuou ativo na história de Israel. E por outro lado, a gente também diz que não é o capítulo final de Moisés, mas apenas o capítulo final da história de Moisés à frente dos israelitas, porque a gente crê
né, a nossa fé cristã nos faz crer que a história de um servo de Deus não termina com a morte. A morte não é definitivamente o fim da vida, né, das coisas. Aquele que crê em Jesus, lhe é prometida a vida eterna. Então, a morte do cristão, ela é uma pausa, ela é uma transformação de algo que vai continuar em outro momento, né? Então, a gente entende que a nossa vida, ela vai continuar, a nossa vida é eterna, né? Independente da gente pausar, né? Concluir uma etapa, né, da vida, né, aqui na Terra, mas a gente crê que ela terá continuidade na eternidade, né? Seja onde for a eternidade, aí é uma outra discussão que a gente pode ter e vai ter provavelmente chegando lá para Apocalipse, mas vai demorar um pouquinho ainda, né? Mas a nossa vida não termina com a morte, né? A morte, na verdade, ela é apenas uma passagem. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. E a gente vai ver também que tanto que a história de Moisés não terminou, que a gente vai ver Moisés em outro momento, né, na Bíblia. Moisés conversando, Moisés participando, né, escrevendo mais história, né? Em que momento é esse? Alguém lembra aí, gente? Em que momento Moisés aparece? Não só mencionado na Bíblia, mas ativamente falando e participando de um momento após a sua morte? Enquanto vocês vão pensando, eu vou lendo aqui os comentários. Vamos lá. Érica escreveu: a gente se apega aos personagens, suas histórias, com certeza. Moisés já é um querido, né? Para nós cristãos, morrer em Cristo é lucro, como Cláudia colocou, é verdade. Exatamente porque para nós não é o fim, né? Então é lucro, porque a gente sabe que o que nos espera na continuidade dessa vida é muito melhor. Como diz o pastor Fabrini, não morremos, somos promovidos. Exatamente. Perfeito, Érica. Na transfiguração, né? Na transfiguração, a gente vê ali Jesus com Moisés e com Elias, né? No monte, onde eles apareceram e conversavam com Jesus, né? Então, esse foi um evento aí muitos anos depois da morte de Moisés, e que mostra que, na verdade, Moisés, ele continuou, né? De uma maneira ou de outra, ele continuou. A gente não tem como perscrutar totalmente o que foi esse evento da transfiguração, mas de fato Moisés estava ali porque a Bíblia afirma assim, então a gente crê no que a Bíblia afirma. Se Moisés estava em corpo físico, se não estava em corpo físico, estava apenas em espírito materializado, é um mistério para a gente. Eu até me lembrei aqui daquele filme Interestelar, não sei quem é que viu. Tem um momento que o homem lá, o ator principal, ele meio que quebra um pouco essa barreira, né, do tempo, do espaço, né, e ele se conecta com uma outra pessoa, né, anos depois, e até de uma maneira um pouco assim materializada, física mesmo, né? Aí ele está num plano atemporal. Às vezes eu fico imaginando que nesse plano eterno divino, que é um plano atemporal, onde o tempo não passa da mesma maneira, talvez nesse contexto aí Moisés e Elias tenham aparecido para Jesus naquele monte, né? Não sei se foi exatamente como no filme, mas é algo que me veio à mente, assim, que é curioso a gente ficar pensando, né? Não podemos afirmar, mas especular às vezes sobre essas coisas é um exercício gostoso de se fazer. Esse filme é maravilhoso, é muito bacana, muito tocante. A Cláudia falou das 3 testemunhas, eu imagino que você esteja falando das 2 testemunhas mencionadas em Apocalipse, né? É uma discussão se essas 2 testemunhas de Apocalipse são literais, de fato, 2 pessoas que vão testemunhar nos últimos tempos, ou se são uma metáfora, né? Porque fala que elas viriam no espírito de Moisés e de Elias, se eu não me engano,
né? Ou seja, um espírito profético, né? Para aqueles últimos dias. Agora, será que seriam Moisés e Elias literalmente? Ou seriam outras testemunhas no espírito de Moisés e Elias, ou seja, naquele espírito profético? Ou então são apenas metáforas falando da proclamação do Evangelho, da verdade, da voz de Deus na história, né? Aí depende da sua linha escatológica, né? Cada linha vai afirmar uma coisa diferente. Umas vão levar pela literalidade, outras linhas vão tratar isso de forma metafórica. Aí é uma outra discussão. Mas interessante aí vocês terem comentado agora. A transfiguração, certamente Moisés apareceu, né? Porque a Bíblia assim afirma. Moisés e Elias, e conversavam com Jesus. Então é muito curioso. E curiosamente, só para a gente mencionar aqui, Elias, ele foi arrebatado, né? Se eu não me engano, num redemoinho, né? Se eu não me engano, foi isso. Tem um que é carruagem, tem uma questão de carruagem de fogo, mas eu acho que ele foi num redemoinho. E Moisés, embora o texto bíblico fala que ele morreu, diz que Deus o sepultou. Em outro lugar vai falar que o corpo dele foi alvo de disputa entre seres celestiais. Eu vou comentar isso daqui a pouquinho, tá bom? Mas é curioso, são dois personagens que apareceram ali conversando com Jesus e que tiveram situações misteriosas ligadas à sua morte, né? Mistérios da Bíblia que a gente um dia vai poder perguntar para Deus o que é que aconteceu. Eu pelo menos sou desses, né? Tenho curiosidade. Érica, existe alguma interpretação teológica ou estudo histórico com base no mistério sobre a forma como ele foi sepultado? Me refiro ao mistério do corpo. Vou falar daqui a pouquinho sobre isso, mas já adianto que é um mistério, gente, tá? Tem uma coisinha ou outra que falam aqui e ali, posso até citar, mas na verdade é um mistério, não tem muita explicação não. Vamos, antes de falar disso, voltando aqui para o texto de Deuteronômio 34, a gente vai ver então que Moisés, ele sobe ao monte, Deus manda ele subir ao monte, após ele perpetrar a bênção sobre as tribos. Ele vê a terra prometida, e depois que ele vê a terra prometida, ele morre, né? Quando ele sobe ao monte, a gente vê que ele faz isso a exemplo de Arão, que Deus também mandou subir ao monte, e lá Deus o recolheu. Então ele também sobe ao monte, e é ali que o Senhor o recolhe. Diz o texto que ele, ao subir ao monte, ele vê a terra prometida, né? A gente vê aqui Deus honrando a trajetória de Moisés, dando a ele uma visão de sucesso ministerial. Embora ele estivesse sendo punido, morrendo antes de entrar na terra prometida, eu vejo que ele estava sendo recompensado de poder enxergar essa terra prometida e ver ali a conclusão de todo o seu ministério, todo o seu trabalho, ver que, enfim, os israelitas estariam entrando na terra que Deus tinha prometido, né? Então isso daí fala pra gente sobre senso de realização, né, de missão cumprida, muito bacana. No versículo 4, vale a pena a gente ler aqui, diz aqui, depois o Senhor lhe disse, Deus disse a ele, esta é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse, eu a darei aos seus descendentes. Permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Quando Deus fala, esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, Deus está conectando a história de Moisés com a história dos patriarcas, aqueles primeiros homens a quem Deus tinha prometido e dos quais Deus fez uma nação, né? Então é legal a gente ver essa conexão entre promessas feitas a homens no passado e o que Moisés está aqui enxergando com seus próprios olhos naturais. Os outros não viram, Moisés viu a promessa se cumprindo. Vamos lá, estou gostando de vocês comentando. Margot, seja bem-vinda, que bom te ver aqui. Cláudia, eles não pisaram na terra prometida, mas Deus permitiu que ele contemplasse a terra, exatamente. Mirza, engraçado, nunca havia enxergado por essa ótica, vi só como punição. Ah, legal, né? Não, certamente Deus
Foi uma graça de Deus permitir que ele visse, né? Deus poderia ter tirado a vida dele sem ele ter esse privilégio, mas Deus quis dar a ele esse privilégio de enxergar a terra. É muito bacana mesmo. E por fim ele morre, né? Ele morre com 120 anos de idade, como diz o texto. Diz aqui que o povo pranteou por ele, chorou por ele durante 30 dias, né? Um período de luto grande, e que foi o mesmo período de luto que tiveram por Arão, seu irmão, quando morreu, né? Mas mostra o quanto eles eram queridos, né, especiais para os israelitas. Um tempo considerável de luto. E com relação à morte de Moisés, a gente vai ver dois aspectos aqui. Em parte, a gente vê a penalidade por seu pecado, né, por ele ter desonrado a Deus no evento em Meribá, quando ele, em vez de falar à rocha, ele bateu na rocha, ele ainda evocou a glória do acontecimento para si. Deus, assim, foi desonrado, ele pecou. E vale a pena a gente dizer que ele sofreu a morte como consequência do seu pecado, não foi? Foi. Mas todos nós não sofremos a morte em consequência dos nossos pecados? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então todos nós vamos experimentar a morte um dia por conta do nosso pecado, tá? A menos que estejamos vivos quando Jesus voltar. Mas, via de regra, a morte ela é uma consequência do pecado humano, né? Mas só que aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá, né? Uma vez que Jesus pagou o preço pelos seus pecados, a morte não será um fim, será um até logo, quando ele será transformado. E essa é a segunda parte, né, da morte de Moisés. Ela é uma punição pelo seu pecado, mas ela também, por ele crer, né? Hebreus vai falar sobre a fé no Antigo Testamento, né? Como isso também foi imputado por justiça para efeitos de salvação. Então, para aquele que crê, a morte ela é uma pausa e ela é uma transformação para uma vida que continuará, como a gente já está falando aqui. Então, tem esses dois aspectos. Vamos falar agora sobre essa polêmica, né, esse mistério em torno do corpo de Moisés. Versículo 6 diz o seguinte: ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Quando está falando ele o sepultou, tem aí duas coisas que a gente pode comentar a respeito disso. Ele está falando de Deus, né? O versículo anterior fala: Moisés, servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele, o Senhor, né, o sepultou em Moabe. Há também alguns que vão traduzir o texto não como ele o sepultou, mas ele foi sepultado. Aí sim, nessa tradução, ele seria Moisés, né? Moisés foi sepultado ali em Moabe. Porém, faz mais sentido essa tradução aqui que fala ele o sepultou, se referindo a Deus, até porque o seu corpo não foi encontrado. Se algum deles tivesse sepultado Moisés, o seu corpo seria conhecido, né? Saberiam onde estava o corpo de Moisés. Porém, nenhum texto bíblico mostra isso, né? Que o túmulo dele era conhecido, onde ele foi sepultado era conhecido. Então, provavelmente, a tradução mais correta é essa, de que Deus o sepultou na região de Moabe, num vale, e até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. É bem curioso a gente ver Deus mesmo se dando esse trabalho de sepultar Moisés. Alguns teólogos vão dizer que o motivo provável é que para que Moisés não fosse idolatrado pelo povo, para que não transformassem o seu corpo, né, ou embalsamassem o seu corpo e o transformassem num ídolo, né, em um objeto de adoração. Mas, assim, o texto ali não diz isso, a gente não pode afirmar isso. São especulações, tá bom? E, tendo em vista o texto do livro de Judas 9, a gente vai ler lá o Novo Testamento, Judas, um dos últimos livros da Bíblia, se eu não me engano, o penúltimo livro da Bíblia. Vai dizer que o arcanjo Miguel e o diabo contenderam acerca do corpo de Moisés.
Agora, o que é que quer dizer isso? O texto só fala isso, o texto não explica. Essa que é a grande questão. O arcanjo Miguel e o diabo contenderam, brigaram, disputaram, guerrearam acerca do corpo de Moisés. Quem ficaria com o corpo de Moisés? Por quê? Qual a explicação? Por que queriam ficar com o corpo de Moisés? Por que Deus permitiu essa disputa, essa luta num plano espiritual? Não sabemos, é um mistério, né? Alguns teólogos novamente vão dizer, porque o diabo queria usar o corpo de Moisés para enganar as pessoas, mas não dá para a gente abater o martelo porque não é uma informação bíblica. Não sei se essa informação está em algum livro apócrifo. Para quem não sabe o que é livro apócrifo, são todos os livros não canônicos e que geralmente têm uma autoria incerta, né? Ou tem uma autenticidade duvidosa, ou não tem nenhum tipo de conteúdo religioso, digamos assim, para ser considerado inspirado. Às vezes tem um conteúdo histórico, tem um conteúdo parcialmente aproveitável. Então eu não sei se isso aparece em algum livro apócrifo, fica aí até de pesquisa para a gente, mas a verdade é que a Bíblia ela não explica por que o corpo de Moisés foi disputado entre o arcanjo Miguel e o diabo. Agora, está falando aqui do corpo de Moisés, e esse texto aqui fala que Deus o sepultou num lugar desconhecido. Então, assim, gente, vai entender os propósitos de Deus na história. Moisés aparece lá no monte com Jesus conversando. Ele estava ali em corpo ou não estava? Gente, é um mistério. É um mistério que um dia eu vou perguntar, eu vou querer saber. Coisas que a Bíblia também, né, para quem gosta de livros de suspense, ficção científica, embora não seja ficção, a gente crê pela fé que é verdade, é algo que instiga, né, a gente que gosta dessas coisas. É algo curioso. Bem, vamos passar então adiante, porque é só isso o comentário que eu tinha a fazer a respeito desse evento. Versículo 9 vai falar sobre essa transferência de liderança para Josué. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as mãos nele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Algo curioso, né? Quando você sacrificava algum animal ali para perdão de pecados, né? Para você poder aplacar a ira de Deus, isso na época do tabernáculo, na época de Moisés mesmo, né? Era um rito que Deus tinha ordenado. Aquele que era culpado, aquele que era pecador, ele impunha as mãos sobre a cabeça do animal enquanto ele era degolado. Isso para que, simbolicamente, a sua culpa fosse transferida para o animal. E olha que interessante. A imposição das mãos, nesse exemplo aqui, ela está ocorrendo por um motivo inverso. Não para transferir culpa, mas para transferir um espírito de sabedoria, para transferir uma capacitação espiritual para a liderança, né, para o ministério. Então Moisés impôs as mãos sobre Josué, e por conta disso Josué estava cheio do espírito de sabedoria. É claro que isso não aconteceria simplesmente pelo ato, mas porque Deus já tinha escolhido também Josué. Mas Deus honra também ali a atitude, né, o rito que Moisés faz, e assim aquilo que estava sobre Moisés, que o fez sobrenaturalmente ser um líder totalmente capaz e poderoso no seu tempo, agora passa para Josué. E isso é tão natural, isso é tão também sobrenatural da parte de Deus, que os israelitas lhe obedeceram e fizeram tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Eles não questionaram a liderança de Josué. Josué já era um comandante, já era uma pessoa ali que foi levantada naturalmente no meio do povo. Era alguém de destaque. Mas sempre que há uma morte, uma ruptura, um líder sai do poder e outro assume, isso pode gerar discussões, né? Será que o outro vai ser tão bom quanto o que foi? Será que a gente precisa se submeter a ele? Ele não é igual a Moisés, ele é inferior a Moisés, né? Sempre rola as comparações. Cada líder tem o seu estilo próprio de liderança, tem a sua personalidade, tem a sua história. Josué é Josué, Moisés é Moisés.
Porém, o Espírito do Senhor que estava sobre Moisés estava agora sobre Josué, e certamente esse vínculo, esse elo, foi notado, e por isso os israelitas não tiveram nenhuma dificuldade de obedecer a Josué. Por fim, versículo 10, a gente vê aqui dizendo que nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez prodígios, né, fez várias coisas através de Moisés. Né? Então, colocarem aqui Moisés como um profeta é algo assim inédito, né? Algo assim novo no texto. Por quê? Porque oficialmente o ministério profético, como o conhecemos na Bíblia, ele viria muitos anos depois. E aqui está falando que ele se levantou como um profeta, Deus levantou um profeta, né, chamado Moisés, e que ele fez, como é que é? E que ninguém mais mostrou o tamanho e poder como Moisés, né? Ou seja, está chamando ele de profeta e está falando que ele foi assim, alguém diferente de muita gente que apareceu depois. Né? Provavelmente, comparando ele aqui, tem versões que eu li que falam que ele foi um profeta maior do que todos os outros. Né? Mesmo que o ministério profético, especialmente, não tivesse começado ainda. É claro que no que a gente entende como ministério profético, ou seja, alguém falar em nome de Deus, ser porta-voz de Deus, Arão era como sacerdote, né? Moisés era, outras pessoas falaram com Deus, ouviram Deus, comunicaram a vontade de Deus. Mas é interessante essa palavra aqui, né? Não somente como Deus fazia com Moisés, mas usarem aqui a palavra profeta. Mesmo que esse trecho aqui do final de Deuteronômio tenha sido acrescentado muitos anos depois, certamente foi, da morte de Moisés, ainda assim é interessante eles identificarem Moisés como um profeta. E certamente foi, né? Um homem que falava com Deus e falava por Deus também. Conclusão. Vamos às nossas conclusões, que tem muita coisa interessante aqui para a gente concluir. Moisés era especial para Deus, com certeza, Cláudia. Um homem que já mora no nosso coração, né? Então vamos concluir. Antes de Moisés ser um líder inspirador e amado, que ele foi, né? Ele era um homem de Deus, um homem submisso a Deus. A gente vê Moisés líder, Moisés à frente de milhões de pessoas, Moisés tendo experiências fantásticas de abrir o Mar Vermelho, de subir um monte, receber as tábuas da aliança, né, de encontrar com Deus no meio de uma planta que pegava fogo, mas não se consumia, e tantos outros eventos, né, de tocar na rocha, sair água da rocha no meio do deserto. Apesar disso, ele, antes de ser um líder, um homem proeminente, ele era simplesmente um homem, e um homem submisso a Deus. A gente às vezes fica tão preocupado com a nossa performance, com os nossos títulos, com a maneira como os outros nos veem, e a gente esquece que o que Deus quer de nós é que sejamos humanos. Humanos que se submetem a Deus, que obedecem a Deus, que amam a Deus mais do que tudo e naturalmente vão viver as promessas de Deus e vão ser usados por Deus da forma como Deus quiser nos usar. E a forma que Ele quiser nos usar, se de fato estivermos diante do Senhor de todo o coração, será maravilhosa. Seja para uma pessoa, seja para 10 pessoas, para 100 pessoas, seja para 1 milhão de pessoas. Ele era manso e humilde, obediente, exatamente. Né? Um homem realmente com muitas qualidades. A gente também viu, à luz desse capítulo, que a morte não é um fim, ela é apenas uma experiência para todo aquele que crê em Deus, que tem uma fé verdadeira. Ela é um até logo, né? Ela é uma transformação, mas a vida verdadeira ela continua. A nossa vida eterna que Deus nos promete, ela não vai começar, ela já começou. A morte é apenas uma transformação, uma experiência pela qual passaremos. Pelo menos a maioria de nós passará, a menos que Jesus volte, né? Enquanto estivermos vivos.
A gente vê que Moisés cumpriu a sua missão, né? Ele enxergou ali a glória das promessas de Deus se cumprindo, coisa que nem os patriarcas viram, ele viu. E todos temos uma missão, né? Mas antes de ficarmos só focados no destino, né, na missão cumprida, como Moisés aqui, que a gente possa focar os olhos no hoje, no que Deus está fazendo, no que Deus quer nos usar, no que Deus quer de nós. Isso é mais importante. O fim é uma consequência daquilo que nós estamos plantando e vivendo no dia a dia. Então pensa e foca no hoje. Moisés, ele era importante. Foi muito importante, mas a gente vê à luz dessa história também que, embora importante, ele não era imprescindível, porque Moisés morreu, a história continuou. Deus continuou através de Josué. Deus continuou escrevendo a história do seu povo e a história do mundo através de outros homens de Deus que ele levantou. E imediatamente a Moisés, Deus levantou Josué. Isso mostra que, em última análise, Deus é imprescindível. Nenhum de nós é. Então que a gente abaixe a nossa bola e tenha certeza de que a obra que Deus começou na nossa vida, Ele completará na nossa vida, mas a obra que Deus está escrevendo no mundo e na vida das pessoas que nós amamos e que nós colocamos diante de Deus, se Deus tem um plano para a vida delas, Ele vai completar, né? Nem tudo está nas nossas mãos, mas sim nas mãos daquele que controla o universo, que governa todas as coisas e que tem todos os seus escolhidos na palma de suas mãos, e ele vai fazer aquilo que ele tiver planejado fazer. Quem é o homem para impedir os planos do Senhor? Por fim, a gente vê que, assim como Moisés, porém muito maior do que Moisés, Jesus, ele também nos libertou da escravidão. Se Moisés foi usado por Deus para libertar o povo de uma escravidão física, uma escravidão natural, Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Ele foi levantado por Deus, né, um verdadeiro príncipe, para então nos tirar desse reino, desse lugar de escravidão, para um reino do seu amor, para nos levar pelo deserto da vida, entre pedras e entre oásis, momentos de escape, mas nessa trajetória a gente está caminhando em direção a Canaã celestial, essa terra prometida, que é esse lugar existencial onde teremos comunhão com Deus e uns com os outros para sempre, um lugar de descanso prometido. Toda a história bíblica, ela aponta para Jesus e aponta para esse plano eterno de redenção da raça humana. A história de Israel e tudo que Deus fez através de Israel, por intermédio de homens e mulheres de Deus, ela representa a história da humanidade e daqueles que são escolhidos por Deus para manifestar as obras de Deus nesse mundo. E assim são preservados, poupados e oportunamente entrarão na eternidade, entrarão nesse lugar de paz, de prosperidade, de comunhão eterna. Isso graças ao nosso líder Jesus, que é aquele que nos conduz do início ao fim. E a diferença aqui, dentre muitas e muitas diferenças, porque Jesus é infinitamente superior, ele não é pecador, ele é perfeito, é que por ele ser perfeito, Jesus estará conosco na eternidade. Ele não vai apenas ver, ele vai entrar conosco, junto, de braços dados, e vai nos fazer viver e gozar de todo o bem do Senhor para todo sempre. Moisés é apenas um protótipo de Cristo, mas que bom que em Cristo, até Moisés é um daqueles eleitos que herdarão a terra que o Senhor prometeu. Amém? Vamos lá. Cláudia está louvando a Jesus, glória a Deus. Érica, se observar, estamos vivendo como os israelitas da época, mas num cenário diferente, com outros parâmetros e mesma essência, exatamente.
E somos teimosos como os israelitas, às vezes somos incrédulos como muitos israelitas, né? Na verdade, quando Deus deixa registrada essa história é para que a gente possa se identificar e ver que apesar de nós, Deus é fiel e cumpre as suas promessas, né? É isso. Alguém mais quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Se quiserem, podem fazer. Senão a gente vai fechar a live por aqui. Legal, né, gente? Fechar aí esse livro e essa parte, né, o Pentateuco, muito especial. Já com saudades do livro de Deuteronômio, Misa está escrevendo, Segunda Lei, exatamente. Esse estudo foi especialmente maravilhoso. Verdade, muito bom, né, gente? Muito bom. Eu também, eu gosto de fazer as lives porque eu sou desafiado também, né, para poder trazer para vocês, e eu aprendo muito também. Então, assim, edifica a minha vida. Que bom que tem edificado também a vida de vocês. É muito bom mesmo. E tenho certeza que o nosso estudo de Josué também será maravilhoso. Com certeza, vai ter muitas lições, muitas coisas, né? A gente tem uma Bíblia inteira pela frente, será um desafio, mas não vamos ficar preocupados com Apocalipse, não. Calma, vamos por partes. Estamos entrando agora nos livros históricos, né? De Josué em diante, de Josué até Esther, são os livros históricos que vão narrar toda a história de Israel, que é narrada, na verdade, no Antigo Testamento, até perto da época de Jesus, de Josué até Esther. Narra até bem pertinho de Jesus. Os livros que vêm depois de Esther, na verdade, são livros temáticos que cronologicamente vão se encaixar entre Josué e entre Esther, tá? Então a gente vai agora entrar nos livros históricos. Vamos lá. Só agradecer. De nada, Érica. Cláudia, muito bom. Não somente na parte teórica, mas aumenta nosso relacionamento com Deus, com certeza. Cláudia agradecendo. Algo dizendo que está ansiosa por Josué. Também estou. É emoção através do racional. Vou compartilhar essa live. Que bom, compartilhe sim. Né? Tomara que a gente tenha aí cada vez mais pessoas aí acompanhando. Já é maravilhoso ter vocês, já fico feliz a beça. E que a gente tenha mais pessoas, porque tem edificado nossas vidas, né? Porque pode edificar também outras pessoas. E é bom a gente estudar junto, né? A palavra de Deus. Tá bom, queridas? Deus abençoe muito a vida de vocês. Quem também estiver assistindo a gravação, tanto no Instagram quanto no YouTube, eu espero que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe, curta, porque isso ajuda a engajar e para que esse conteúdo apareça para mais e mais pessoas. Eu espero vocês em breve. Eu amanhã, quarta-feira e quinta-feira, eu não poderei fazer live. Eu estarei fazendo outras coisas, obras de Deus também. Amanhã estarei discipulando, quinta tenho o pequeno grupo da igreja que eu conduzo. E na sexta-feira eu confirmo com vocês, tá bom? A princípio sim, mas a gente se fala no dia para confirmar. Deus abençoe muito a vida de vocês e até breve. Fiquem com Deus. Tchau.